certo? Então, a nossa aula, deixa eu só confirmar aqui, ela está sendo gravada, ok? Tudo bem? Nós vamos, então, começar aqui, só um minutinho, que eu já vou projetar aqui, né? Ver se vocês conseguem visualizar aí, nossa área de trabalho. Conseguiram visualizar, pessoal? Tá ok? Tudo bem, Ana Júlia? Tá conseguindo visualizar? Estamos sim. Sim, sim. Sim, né? Ok. Na nossa aula última e primeira, né, nós comentamos aí o tema 2 do livro de vocês, que foi referente ao quê? A obtenção de álcool etílico, etanol, a partir da cana-de-açúcar. E comentamos com relação aos processos, né, de separação física e processos químicos, né? Falamos então da filtração, da decantação, depois falamos do processo químico, né, de fermentação e finalmente comentamos a destilação. Foi isso, pessoal? Confere? Certinho. Confere que nós certinho, né? Sim. Então, agora nós vamos para a nossa página 40 do livro. Então, quem está com o livro, quer acompanhar no livro, pode estar acompanhando. Quem não está, está aqui também na nossa lousa, né? E também vocês lembrando, vocês têm o livro aí em PDF, tá? Então, a página 40, nós começamos agora um outro tema aqui, na página 40, que é um tema, né, referente agora a estudo de densidade, tá? Densidade. Eu vou pedir a Ana para ler para nós, Ana Júlia. Foi você a sorteada na semana passada? Na semana passada? Foi. Nesta semana? Foi. Então eu vou. Quem gostaria? Vou ser democrática agora. Quem gostaria de fazer a leitura desse primeiro parágrafo aqui para nós? Não precisa obrigar, não. Pode ser um por vez. Ninguém quiser, eu tô aqui, viu? Então pode ser. Pode ser você, por favor. Estudo da densidade. Alguns donos de postos de combustível comercializam gasolina e etanol fora das especificações legais, chamados popularmente de adulterados ou batizados. Mas como determinar se um combustível está ou não de acordo com as normas estabelecidas por lei? Existem várias propriedades que podem ser consideradas nessa distinção, como os valores da densidade dos materiais. Mas o que é densidade? Ok, então vamos começar aqui, ele já começou aqui com uma pergunta, né? Esse é um problema, né, que nós vivemos hoje no nosso dia a dia, né? Vocês já depararam com essa situação em casa, inclusive, né? Abasteci naquele posto ali e realmente meu carro não teve um bom rendimento. Meu carro tá, né, o pessoal popularmente chama, tá falhando, não é isso? É o termo que normalmente o pessoal utiliza, né? E aí tem gente que fala, eu não abasteço mais naquele posto ali, porque o combustível dele, a gasolina, o etanol dele é batizado, né? É o termo comum, né? Que o pessoal hoje utiliza, o corriqueiro, é o cotidiano, né? Isso é utilizado, esse cotidiano. Então, bom, mas o que seria isso, né? Essa adulteração. E como verificar, né, legalmente que esse combustível, né? Lembra como é que é o etanol? Vocês se lembram como é que é a fórmula do etanol, pessoal? Vamos colocar ele aqui, né? Novamente, que aí já vai fixando isso, né? Ó, é o etanol, que é o álcool combustível, também chamado de isso, álcool etílico, né? Que é o que vocês também estão utilizando aí para fazer a desinfecção das mãos, enfim, né, no processo de desinfecção referente ao coronavírus, né? É o mesmo, é a mesma substância. Ele tem a nomenclatura etanol, que é a nomenclatura IUPAC, tem a nomenclatura usual, né, que eu falo álcool etílico, e aí, lembra, né, nós temos uma diversidade de substância de álcoois, né? O plural é álcoois, né? Muito bonito, mas é isso mesmo. Então é C2, não é isso? Me ajudam aqui. H quanto, pessoal? H quanto? 6. Quantos A? 6, né? E um átomo do elemento químico oxigênio.
né? Nós comentamos isso aqui para vocês, que esse número 2, esse número 6, e logicamente, se eu tenho só um, eu não vou colocar o número 1, já está aqui. É a quantidade de átomos do elemento químico na molécula. Mas fiquem tranquilos, nós ainda vamos vir com esses conceitos de átomos, de modelos atômicos, né? Que é um dos próximos temas nossos aí, que vocês, inclusive, já estudaram também lá no 9º ano. Confere? Né? Então, esse aqui, esse cara que nós estamos comentando aqui, tá? É o álcool etílico, é o etanol. Ana, aí ele falou, né? Mas o que é densidade? Alguém sabe dizer o que é essa coisa chamada densidade? Né? Inclusive, eu acho que nós comentamos na terça-feira, né? Quando nós estamos lá com a cauda da cana, a garapa, e aí nós temos o primeiro processo é a filtração para retirada, né, da parte mais sólida, grosseira, que é o bagaços, impurezas, né, de granulometria maior, partículas maiores, e depois a gente tem um outro processo que é chamado o quê? Quem se lembra do outro processo? Como é que é o outro processo, pessoal? Decantação. Após a filtração, decantação, né? E eu me lembro que teve alguém aí que comentou, professora, decantação é quando eu tenho as substâncias mais densas, né? Então, usou essa palavra o quê? Densas, e elas vão se depositando no fundo do tanque, do recipiente, qual está armazenada essa mistura, né? E, consequentemente, eu tenho, então, o processo de separação, porque na parte superior fica, né, a substância menos densa, e na parte inferior fica a substância mais densa. Mas o que vem a ser isso? Qual seria o conceito de densidade? Fisicamente, né? Massa e volume. É uma relação entre massa e volume. Ok, então, ótimo. Então, vou fazer uma pergunta aqui. E aí a gente vai ler o último parágrafo aqui e vocês vão pensando. Então, por exemplo, se eu tivesse 1.000 litros de etanol, certo? Volume de 1.000 litros de etanol. E se eu tiver 1 litro de etanol, a densidade vai sofrer alterações a uma mesma temperatura e pressão, isso é importante, mantendo a temperatura, mantendo a pressão, né? Mas alterando o volume de etanol, né? Eu tenho 1.000 litros, tem um volume então, né? Um pouco maior, e um volume de 1 litro. Qual é o valor da densidade em relação? É maior o de 1.000 litros? É menor? É igual? Ou seja, constante? Quem tem A densidade se preserva, o que altera é a quantidade. Muito bem. Por causa Alguém que tem eles uma vão ser outra proporcionais. observação? Como? Eles são proporcionais. A Eles razão são deles proporcionais? Sim, tipo, A razão é proporcional. conforme que aumenta o volume dos dois, né? A massa também vai aumentar proporcionalmente. Certo, muito bem. Alguém tem dúvida com relação a isso, que nossos colegas acabaram de explicar aí? Tá claro isso? Então, Júlia, lê aqui para nós só esse aqui, ó, conceito de densidade, primeiras noções. Vamos lá, vamos ver como é que funciona isso aqui. Para iniciar esse estudo, considere a massa de diferentes volumes de água pura, usada em laboratório e isenta de qualquer outro componente. 60 ml, 80 ml e 100 ml, a 20 graus Celsius. Colocados em 3 provetas graduadas, conforme a imagem a seguir. Uma proveta graduada é um material de laboratório comumente feita de vidro ou plástico, usada para medir volumes de líquidos com marcações sequenciais. Certo. Então, eu vou pegar aqui o experimento que está no livro de vocês e vou projetar aqui. E a gente vai comentar esse experimento. Né? Então, inicialmente ele falou, eu vou mostrar, inclusive, aqui a imagem do que é uma proveta para vocês, né? Que são vidrarias utilizadas em laboratório, tá? Então, aí, conforme nós vamos tendo contato com essas vidrarias, né? Nós vamos ali explicando, comentando também as aplicações dessas vidrarias.
Então, inicialmente ele pegou essa vidraria de laboratório, que eu já vou projetá-la aqui para vocês verem a imagem, né? E trabalhou com diferentes volumes. Quais são? 60, 80 e 100 ml, né? E ele falou que é volumes de água pura, né? A gente vai discutir um pouquinho esse termo aqui, ó. Água pura, tá? E a temperatura de 20 graus Celsius. Importante. Então, ele falou grau de pureza, ele falou temperatura e ele falou volume, tá? E, logicamente, a substância a qual ele está trabalhando é a substância água, H2O, tá? Então, eu vou projetar aqui só um minutinho. Como assim grau de pureza? Grau de pureza, né? Quando eu falo, eu posso ter uma substância que ela não esteja 100% a substância. Por exemplo, quem falou aí? Isso, muito bem. Muito bem. Quando a gente está trabalhando aí com o nosso álcool em gel, né? Na verdade, esse texto já está lá. Deixa eu ver. Fecha o microfone, Gabriel. Valeu. Obrigada. Foi mal, esqueci. Não, isso acontece, sem problema. Só projetar aqui para a gente visualizar. Consegue visualizar aqui a tela, pessoal? Sim. Sim, tá? Sim, O valor sim. que está aqui, ó, o valor que está aqui é 60, tá? Aqui, 80 e aqui é 100, tá? Tá claro isso? Que o 100 ficou um pouquinho desfocado aqui, mas tem um numeral 1 aqui, tá? Bom, então foi isso aqui que ele falou, ó. Eu tenho aqui, essa aqui é a vidraria que ele comentou, gente, tá vendo? Chamada proveta. Proveta, então, é uma vidraria de laboratório utilizada para a gente fazer medidas. Ela é uma vidraria graduada. Nós temos dois tipos de vidrarias. Daqui a pouco eu vou apresentar uma outra aí para vocês. Daqui a pouco não, acho que nas próximas sessões aí. Não é agora não. Mas, enfim, essa aqui é uma vidraria graduada. O que é uma vidraria graduada, professora? Olha, eu tenho aqui, tá vendo que ela começa aqui, né? Na verdade, que ela está começando aqui, ele tampou aqui o 10, mas ela começa lá no 0, né? E as divisões dela tá de 20 em 20, e aqui no meio tem um risquinho aqui, ó. Então, na verdade, de 10 em 10, mas os números estão aparecendo de 20 em 20. Mas eu tenho diferentes graduações, certo? Então, eu tenho desde lá, né? E aqui tem as subdivisões ainda. Então, aqui no caso, ó, essa proveta, nossa, ela está indo até 160. Eu consigo mensurar nela até 160 ml. Ah, professora, eu posso mensurar 60? Posso, é o que nós fizemos aqui. Ah, professora, eu posso mensurar 80 ml? Posso. A proveta é a mesma, não é? 160, 160 e 160. Porém, na primeira proveta eu mensurei 60 ml, na segunda proveta eu mensurei 80 ml e na terceira proveta eu mensurei 100 ml. Então, a vidraria graduada eu posso mensurar diferentes volumes, né, numa mesma vidraria. Agora, eu tenho vidrarias volumétricas, aí posteriormente eu vou apresentar para vocês. Já não tem esse mesmo entendimento. Então, são dois tipos de vidrarias: vidraria graduada e vidraria volumétrica, certo? Vidraria graduada é um exemplo que ele deu aqui, a proveta, tá? Isso aqui que está embaixo da proveta é uma balança, tá? Uma balança e uma balança. E o que ele fez, pessoal? Pegou a proveta e colocou 60 ml de água, tá? Eu vou fazer um negocinho aqui, porque é importante. Como é que eu faço a leitura? Tá vendo que a leitura aqui, a imagem não tá muito legal, mas
aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Em gramas, Seria mais ou menos. Oi? É porque lá tá medido em gramas, é por causa da balança, né? Eu tô viajando. Isso, aqui a balança está medindo, eu estou mensurando aqui 60 gramas, aqui 80 gramas e aqui 100 gramas, certo? E aqui eu estou mensurando o quê? Água. Massa ou volume? 60 ml. 60 ml. 60 Volume. ml, aqui 80 ml e aqui 100 ml, certo? E quando eu vou fazer a leitura na proveta, tá? Quando eu coloco aqui, né, vou pensar que aqui eu tô com líquido, tá? Aqui tá o líquido, aqui pá, e vai na proveta aí para baixo, só para fazer o desenho aqui mais ou menos. E aí eu tenho aqui, pessoal, ó, a leitura, na verdade, eu faço aonde o líquido está encostando, na parte inferior, certo? Ó, é aqui na parte inferior que está encostando, tá vendo? É aqui no 60, não é? Então, 60 ml, ó, a parte inferior aqui está encostando aonde? No 80. Aqui a parte inferior está encostando aonde? No 100, certo? Então, aqui é 60 o quê? ml, né? Deixa eu mudar a caneta, essa caneta não dá não. Tá? Esse aqui é o quê? Ou assim, que fica mais fácil para eu poder escrever, né? Apesar que ml pode escrever assim. ml, 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 tá? Tudo bem? Então, Tudo. o que ele tinha falado da nossa amostra que está aqui dentro da proveta? Qual é a amostra mesmo, pessoal? Água pura. De água. Água pura, né? Pessoal, se tiver, eu esqueci de pedir para vocês, mas vou pedir por favor, porque quando eu estou aqui na lousa eu não visualizo lá no Teams. Se tiver alguém querendo entrar na sala, vocês me avisam via microfone, tá? Que eu possa ir lá, porque talvez não tenha entrado na terça-feira. E também outra questão, se parar a nossa gravação, vocês me avisam, por favor, tá? Bom, então, água pura, né? Na verdade, água pura, né? A gente tem ultra destilada, que nós chamamos, é um processo bem complexo. Mas a gente tem a água destilada e a gente tem a água desionizada. Então, é dentro desses padrões que ele está trabalhando, com uma água desionizada. O que seria isso, professor? Uma água desionizada? É uma água que a gente retira, né, mais de 90% dos íons presentes. Mas ainda nós não comentamos o que são íons. Professor, e nem falamos do... Oi, pode dizer. a água desionizada, ela é a mesma que a água dessalinizada? Porque seria na mesma lógica, né? Mas parece que as duas não são a mesma. Não, mas não é não. Não. A dessalinizada, né, que é um processo de retirada principalmente dos sais, em especial, né, o sal em maior concentração, que é o cloreto de sódio, tá? Mas, quando eu falo desionizada, é com relação à carga de íons presente, né? Eu retiro aí em torno de 90%, tá? Mas a gente vai comentar isso mais para frente com vocês, quando eu falar de modelos atômicos, depois eu falar dos processos de auto-ionização da água, falar o que é ionização, falar de ligações químicas, e aí a gente vai falar de água destilada e água desionizada. Inclusive a diferença do que é uma água destilada para uma água desionizada. Ok? Professor, então os íons são a polaridade, né? Então, se a gente conseguisse desionizar por completo a água, ela seria lipossolúvel? Lipossolúvel? Por causa que nós não conseguimos... Porque ela só não se mistura com a água por causa que ela tem polaridade e água, e a gordura não, né? E os lipídios. Mas nós não conseguimos fazer isso com a molécula de água, quando eu mostrar a molécula de água para vocês, né? A água, vocês já viram isso lá no 8º ano, né? Só recordando aqui com vocês, tá? Essa é a molécula de água. Confere?
né? Sim. E aqui dentro da molécula de água, a ligação em si, hidrogênio e oxigênio, né? Apesar dela ser uma ligação que a gente fala de compartilhamento de elétrons, não precisam ficar desesperados, não, porque a gente vai trabalhar ainda, tá? Não precisam desesperar. Só respondendo a pergunta dele, mas lá na frente a gente vai... Quem nunca ouviu falar sobre isso também não precisa ficar aí traumatizado, não, tá? E aqui entre hidrogênio e oxigênio, a gente tem uma diferença de eletronegatividade, e logicamente aqui no oxigênio a gente fala que a gente tem uma densidade de carga negativa, e aqui no hidrogênio a gente tem uma densidade de carga positiva, tá? Então, eu não tenho... E aí eu depois vou mostrar um outro processo que acontece com a água, que a água é uma substância ímpar em todos os aspectos, porque ela é uma substância que tem, né, características ácidas e básicas. Então, por isso a gente fala que a água é uma substância anfótera e ela sofre a autoionização. Então, a gente não consegue, só para resumir, nós não conseguimos retirar os íons da água, porque a própria molécula gera íons, tá? Então, não é possível. Mas a gente chega aí num grau de desionização com relação aos outros elementos presentes, que é o que a gente vai estar comentando aí mais para frente, tá? Então, falar pura, o termo é entre aspas. Mas, enfim, nessas condições, ou atendendo esse grau de pureza, né, nós temos algo interessante. O que vocês poderiam tirar? Olha, por exemplo, do primeiro experimento aqui que ele fez, a massa da água é quanto? Então, se eu falasse aqui, ó, a massa de H2O aqui é quanto? 60 gramas. 60 gramas. E o volume de H2O aqui é quanto? 60 ml. 60 ml. Certo? Deixa eu só apagar isso aqui que a gente fez, para a gente poder colocar esse outro aqui. No caso, no segundo experimento nosso aqui, qual que seria a massa de H2O? 80 gramas. 80 gramas, né? Confere. H2O Isso. aqui. Olhando a balança, nós estamos olhando aqui o experimento dele, né? E o volume? 80 ml. 80 ml. Aqui, né? Vou colocar uma outra cor aqui para a gente ficar... No terceiro experimento, a massa de H2O é qual? 100 gramas, né? E o volume? 100 ml. 100 ml. Certo? Né? Tudo bem até aí, pessoal? Sim, sim. Sim, sim? Bom, Sim. vocês disseram aqui no início para mim que alguém falou para mim que densidade era uma relação entre massa e volume. Se eu perguntasse para vocês, considerando o grau de pureza, tudo depois que eu falei de grau de pureza para vocês, conceituando, né? Numa temperatura da substância água, H2O, considerando próximo de 100% o grau de pureza, e a uma temperatura de 20 graus, e perguntasse para vocês, qual é a densidade? 1. 1 grama quê? por 1 grama por mililitro. ml. 1 grama por ml. Mililitro. Né? Por quê? Como você chegou nesse valor? Fala para mim, Ana Júlia, como é que você chegou nesse valor? Você divide a massa pelo volume. A massa pelo volume. Eu vou ter o valor de densidade, 60 gramas por 60 ml, certo? 80 gramas, né? O grama aqui, por 80 ml, 100 por 100. Foi o experimento que ele fez. Então, a densidade vale o quê? 1 grama por ml, né? E
independente, como o nosso colega lá no início comentou, professor, independe, né? Se eu tenho 60 ml, se eu tenho 80 ml, se eu tenho 100 ml, se eu tenho 120, se eu tenho 1.000, 2.000, 3.000 e assim por diante. Se eu manter as mesmas características, isso é importante, grau de pureza e temperatura, e também pressão, certo? Eu vou manter, então, essas mesmas características, né, essas mesmas condições. A densidade, então, é uma grandeza que ela é o quê, pessoal? Eu posso falar sobre ela? Proporcional. Proporcional. Para uma determinada substância. Constante. Isso, muito bem, isso mesmo, tá? Tá claro isso aqui com relação à densidade? Professora, mas tudo bem, tá claro com relação à densidade, mas o que isso tem a ver com aquilo que nós acabamos de ler inicialmente com relação ao grau de adulteração, ou melhor, a adulteração, por exemplo, de um combustível etanol em um determinado estabelecimento comercial? Será que isso vai nos dar uma sustentação para avaliar? Dá sim, é porque Enquanto vocês estão pensando, pode falar. Você colocando a água, você tem que saber o tanto de água que você está colocando. E saber o quanto de combustível você vai avaliar. Aí a água do combustível vai misturar com a água que você já tem, e aí você mede a densidade, o volume, para saber quantos ml de água tinha dentro daquele combustível. E aí você faz as contas para saber a proporção que tem. Se eu não me engano, é de 4,9 que é permitido no etanol. 4,9? Alguém tem uma outra informação aí? Então, vamos lá. Vamos ver o que... Quem falou aí foi a Ana Júlia, Ana? Isso. Ok, Ana, obrigada. Você está curtindo aí o campo? Tô. Tá bom. Vamos lá, então. Vamos entender o que a Ana acabou de comentar, né? Esse aqui é o valor que a gente acabou de determinar lá da água, né? Que é a temperatura de 20 graus, né? A densidade da água é 1,0 grama por ml. Foi isso? Acabamos de fazer isso. Agora vamos ver um outro experimento aqui, né? Lê aqui para nós, Ana, por favor, esse primeiro textinho aqui, ó, essas 3 primeiras linhas. Essa relação de 1 grama por ml é o valor da densidade da água nas condições em que foi realizada a medição, 20 graus Celsius. Certo, foi o que nós acabamos de fazer. Pode continuar. Efetuando esses mesmos procedimentos para as amostras de etanol anidro, utilizando os mesmos volumes e sob as mesmas condições de temperatura, obtém-se as seguintes massas: 40 gramas, 64 gramas e 80 gramas. Olha que coisa interessante, né? Ele pegou, então, o mesmo experimento, a mesma vidraria, a proveta, né? E aqui nessa primeira proveta, ele colocou qual o volume de etanol anidro? 60 ml. 60 ml, né? Lá da água também foi 60 ml, né? Aqui na segunda proveta, ele colocou qual o volume de etanol anidro? 80 ml. Isso. E aqui na terceira proveta, ele colocou qual o volume de etanol anidro? 100 ml. 100 ml. Então, mesmo procedimento, mesma vidraria, mesmo volume. E a mesma temperatura também, 20 graus.
certo? Pessoal, só recordando, o que era mesmo etanol anidro? Não lembro. Ele tem menos Não, mas esse agora vocês não vão poder falar que, não, que passou 4 meses. Não, nós comentamos na terça-feira. É aquele que tem o menor volume de água, não é? Isso, é considerado aquele etanol, né? Que eu tenho aí, quantos por cento? 0,4%. Isso, muito bem. Isso aí, tá? Então, ótimo. Então, tá o etanol anidro, aquele etanol produzido a partir da cana-de-açúcar, que é o álcool combustível, que é o álcool etílico, né? Que é o C2H6O. E fez o experimento. Bom, olha que interessante, pessoal. Olha o que ele conseguiu aqui na primeira balancinha. Qual foi a massa? 48 gramas. 48 gramas. Né? Então, 60 ml mensurou uma massa de 48 gramas. Lá da água foi quanto? Foi quanto da água? 60 ml, 60 gramas. Dos 80, 80. Né? Bateu o ml, a massa com o volume. O mesmo numeral que representou a massa, representou o quê? O volume, só que as unidades, logicamente, são diferentes. Aqui não, ó, de 60 mediu 48 gramas. E de 80 ml mensurou quanto? 64 gramas. E de 100 ml, 80. Bom, como é que ele fez, então, isso aqui? Da mesma forma que a gente, né, que vocês me falaram, densidade, relação entre massa e volume. O que ele vai fazer aqui? Ele vai colocar os 48 no volume de quanto? 60. Aqui, os 64 no volume de quanto? 80. E aqui, os 80, que é a massa 80 gramas, dividido por quanto? 100. Confere? Foi a mesma ideia que nós fizemos lá para a água. Qual foi o valor? Divide aí para mim. Quem está com a calculadora e quer calcular? 48 por 60. Quanto vai dar 48 por 60? Dá 0,8. 0,8. Professora? Ah, não, pode Oi? deixar. Pode deixar, já. Já resolveu? Já. Ok. Né? 64 por 80 também vai dar quanto? Quem quer conferir? Confere aí, 64 por 80. Quanto vai dar, pessoal? Quanto é? 0,8 também. Dá 0,8. E 80 por 100 também dá quanto? Né? Dá 0,8. É um valor o quê que eu tinha comentado com vocês? Constante, né? Ok, 0,8 gramas por ml. Essa é a densidade de quem? Do etanol anidro, certo? A uma temperatura, né, de 20 graus, certo? Lê para nós aqui, Ana. A densidade do etanol é... Tá conseguindo visualizar ou não? Parece que tá meio... Não, tá um pouco difícil. Professor? Oi, só um minutinho. Ah, consegui ver. Conseguiu? Consegui. Lembrei que dá zoom. Ah, Essa relação... a densidade, né? A densidade do isso. etanol é menor. Isso é, uma amostra desse material tem menos massa por unidade de volume do que uma amostra do mesmo volume de água. Consequentemente, ao serem analisadas amostras de água e de etanol anidro de mesma massa, qual delas apresentará o maior volume? E aí? Legal, hein? O que vocês compreenderam aqui, ó? Né? Então, ó, uma amostra desse material tem o quê? Menos, importante, ó, menos massa por unidade de volume, confere, do que uma amostra de mesmo volume de água. Lógico, a gente viu aqui, ó. Lá, ó, a água era 60 ml, qual que tinha a massa de 60 ml? 60 gramas. Aqui tem quanto?
48? 48. Aqui, a massa da água em 80 ml, qual que era a massa? 80 gramas. Qual que é aqui do etanol? 64, né? Aqui da água, quando era da água, olha lá, só voltando lá, né? Da água era quanto? 100 ml, qual que era a massa? Contida em 100 ml, né? Agora aqui, qual que é a massa em 100 ml contida de etanol? 80. 80. Então, eu tenho menor massa em um mesmo volume da amostra. Ok? Tá claro isso? Todo mundo conseguiu visualizar Sim. isso aí com a provetinha? Tá? Lembrando, então, o que é proveta? O que é proveta, pessoal? Eu vou projetar uma outra proveta aí para você. É esse vidro aí. É o tubo, esse vidro tubo aqui. de vidro Eu já cilíndrico. expliquei o conceito. Ah, pode É falar. uma vidraçaria para medir o ar. Graduada. Cortei, só um minutinho. É uma vidraria Graduada. graduada. Eu só... É porque né, é importante esse conceito, porque nós não temos só vidrarias graduadas, tá? Nós temos também vidrarias, né, que a gente vai estar comentando aí mais para frente, volumétricas, tá? Então é importante estar atento a esses conceitos, né, para que a gente possa realmente entender, inclusive, quando eu vou usar uma e quando que eu vou usar uma outra, uma ou outra, depende das nossas reais necessidades, tá? Da real necessidade com relação ao que eu estou fazendo, tá? Vamos lá. Então, até ali nós entendemos, né? Então, vamos continuar agora essa outra observação aqui. Vamos lá, Ana, você está sendo privilegiada. A densidade... A Vamos densidade do visualizar isso. etanol, a densidade do etanol é menor, isto é, uma amostra desse material tem menos massa por unidade de volume do que uma amostra do mesmo volume de água. Consequentemente, ao serem analisadas amostras de água e de etanol anidro da mesma massa, qual delas apresentará o maior volume? E aí, vocês entenderam a pergunta? Sim. Consequentemente, ao serem analisadas amostras de água e etanol. Então, agora eu tenho as duas substâncias. Eu tenho água, eu tenho etanol. Lembrando que é o etanol anidro. Importantíssimo isso. Esse termo anidro tem que aparecer. Porque se ele não aparecer, nada feito. Por quê? Que nada feito se o anidro não aparecer? Porque é um etanol que tem menos concentração de água? Isso, porque o etanol... Porque senão ele já está o quê? Ele já é uma mistura, né? E nessa mistura eu vou ter, então, né? É uma mistura homogênea, consequentemente, a gente fala que a gente tem uma solução, e nessa solução eu vou ter que expressar essas concentrações. O quanto que eu tenho de massa de água em relação à massa do etanol, ou ainda, tem outras formas de expressar, tá bom? Mas esse é tema posterior. Mas vamos lá. Então tá. Aí ele perguntou, de mesma massa. Então, voltando, consequentemente, ao ser analisada a amostra de água e etanol ali de mesma massa. Então, quem está permanecendo constante aqui, pessoal? A massa. A massa. Eu mantenho a massa constante. Opa, eu vou mudar o amarelo, porque o amarelo aqui é ruim, né? Só apagar aqui, ó. Vamos analisar em cima da equação matemática. De novo aqui, vamos colocar a equaçãozinha matemática que nos atende. D é igual a M sobre V, né? Então, olha lá, ele mantém o quê? A mesma massa. Esse cara aqui, ó, essa massa aqui nossa, ela permanece constante. Não vou alterar ela. Tudo bem?
Aí ele pergunta, qual delas apresentará maior volume? Observe as ilustrações a seguir. Então, vamos ver o experimento dele. Vocês entenderam a proposta do experimento? Alguém está com dúvida até aqui? Está com dúvida? Como pode falar? Não, é porque você entendi. perguntou se tinha entendido, eu falei sim. Entendi. Você está fazendo... É que hoje é sábado, né? E vocês estão, assim, animadíssimos, não estão? Devagar. Hoje eu estou observando, vocês estão devagar mesmo, porque nem reclamação não está tendo. O que aconteceu? Vocês não estão reclamando hoje? Nossa, hoje foi uma confusão. A gente não teve a primeira aula, parece que o professor não sabia que ia ter. Aí a segunda a gente já não tinha, que era aula assíncrona. Mas aí a primeira todo mundo acordou achando que ia ter e não teve. Então vocês estão aí de mau humor porque vocês acordaram muito cedo, não foi? Quando vocês não tiverem o segundo horário do sábado, vocês podem me avisar na terça-feira que eu posso antecipar a aula, porque porque assim, eu tenho o primeiro, das 7 às 8, no sábado, certo? Quando a gente estiver fazendo a reposição da terça-feira, o meu horário é o seguinte, o primeiro das 7 às 8, aí eu não tenho o segundo, e aí eu vou ter o terceiro, que é o das 10h30 às 11h30. Aí, se vocês quiserem subir, podem me chamar, tá bom? É só me avisarem antes. Quem é o representante dessa turma? Eu. Por coincidência, a Ju. Então você pode entrar em contato. Você já tem o meu contato, não tem? Não, a gente passou o nosso número para a senhora, mas aí a gente não pegou o seu. Afinal, aí eu socializo aí com você, então. Tá bom? Tá, ok. Vamos lá, então. Então, voltando aqui no nosso experimento, né? A pergunta era a mesma, qual delas apresentará maior volume, sendo que as duas têm massa constante, né? Amostra de água e etanol anidro. Então, vamos ver, tem a condição A e a condição B. Vamos ver aqui que é a condição A. Eu tenho aqui uma proveta e ele mensurou aqui qual o volume? 50, certo? Qual a massa que ele registrou aqui? 50 gramas. 50 gramas. Aí, uma segunda proveta, né? Essa seria a nossa primeira proveta. Vou colocar o número 1 aqui para ela, né? A proveta número 2, da alternativa A, ele colocou também quanto? 50 e mensurou qual massa? 40 gramas. 40 gramas. Isso é experimental, pessoal, né? Levou lá na balança e mediu, tá? Aí, agora o experimento B. Vamos ver o que aconteceu no experimento B. Ele mensurou aqui na proveta 50 ml e tem o quê? 50 gramas. E aqui ele mensurou 60 ml e tem 50 gramas. Então, aqui eu vou colocar também aqui, ó, o experimento 1 e o experimento o quê? 2 do B. Tem o 1 e o 2 do A, o 1 e o 2 do B. Tá? Ana, você consegue visualizar isso aqui? Tá aqui na tela aqui, ou quer que eu aumente um pouquinho? Consigo. Então, por favor, em A, volumes iguais de água, aproveita à esquerda, e de etanol anidro, aproveita da direita, com valores de massas diferentes. Em B, valores de massa iguais para a amostra de 50 ml de água, à esquerda, e de 62,5 ml de etanol anidro à direita. Representação sem escala, cores fantasia. certo. Vocês entenderam o que a Ana falou aqui? O que é isso aqui, pessoal? Na proveta da alternativa A, número 1, eu tinha 50 ml de quem? De novo, em A, volumes iguais de água, proveta à esquerda. Essa aqui, não é a número 1? Isso. E etanol anidro, proveta à direita. Essa aqui, não é?
com Isso. valores de massa diferentes, confere? Na número 1 foi 50 gramas e na número 2 foi quanto? 40 gramas, certo? Então, com valores de massa diferentes. É isso, ok? Em B, agora, ó, o B aqui, que a gente colocou também número 1 e número 2 para B, né? Os valores de massa iguais para a amostra de 50 ml, ó, 50 ml, 50 gramas de água lá à esquerda e 62,5 ml de etanol anidro. Esse aqui, ó. Tá vendo que aqui não tá marcando no 60 certinho? Lembra que eu falei isso para vocês no início? Ó, Sim. é onde ele tá encostando. Ó lá, o menisco não tá no 60, tá acima do 60, tá um pouquinho acima, não tá? Ih, agora ficou feio. Bota aí de visualização. Vamos apagar isso. Né? Não tá um pouquinho acima do 60 lá, ó? Né? Então, é quanto? 62,5 ml de etanol anidro à direita, representado sem escala. Essa é a leitura que nós fizemos. Ou seja, o mesmo volume de água tem o quê? Massa a mesma. Volume de quem é esse aqui? Esse volume aqui é de quem? Etanol anidro. Etanol anidro. O que aconteceu com a massa dele? É menor do que o volume. Isso. Aí, o que ele fez? Mas o que era o que o exercício queria mesmo, gente? Manter quem constante? A massa. A massa. Eu consegui manter a massa constante aqui no experimento A? 50 gramas, 40 gramas? Não. Não consegui. O que eu tive para eu manter? Qual foi a artimanha, como se diz, né? Que nós tivemos que executar aqui para mantermos a massa constante? Aumentou o volume do etanol anidro. Tivemos que aumentar o volume do etanol anidro, certo? Qual era a pergunta? Qual delas apresentará maior volume? Qual delas apresentará maior volume? O etanol. Não. O etanol anidro. Tá correto isso? Confere? Sim. 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 Né? Por que o etanol tem que apresentar maior volume quando eu mantenho a massa constante? Porque a densidade dele é menor que a da água. Densidade menor que a água. Porque a densidade dele é menor. Muito bem. Tá claro isso? Compreendemos? Sim. Alguém não Sim. entendeu esse raciocínio aqui? Perfeito. Certo? Então, é isso, né? Então, essa grandeza, né, densidade, é importante nós conhecermos. Você acha que ela serve para... não é só ela sozinha, não, mas ela pode ser utilizada para caracterizar uma determinada substância? Sim. Sim? Então, vamos ver isso. Se aqui não está claro, virando a nossa página, ou seja, no livro, né? E eu vou aqui, só um minutinho. Eu tenho que fazer aqui o nosso trabalho, tá? Quem está acompanhando aí no livro, nós estamos na página 41, tá? Só fechando essa parte aqui. Hoje eu não vou estressar vocês, não. Eu sei que vocês estão, assim, já um pouco... cansados. Vocês já falaram que levantaram cedo. Estamos na luta desde as 6h30. Desde as 6h30, né? Não tá fácil para ninguém, não, né? Mas Mentira, todo mundo foi dormir depois que não teve aula de educação física. Ah, então vocês estavam dormindo até agora, não estava, não? Que nada.
Tava picando verdura. Tava picando verdura? Ah, não, esse aqui eu coloquei, Tava eu estudando. errei, a professora que tá dormindo. Não é vocês, não. Eixa vida, eu copiei, é porque aqui eu acabei fazendo. Desculpa aí, pessoal, só um minutinho. A gente está, às vezes, né? Acho que agora foi. Só estava querendo ver se vocês estavam acordados. Parece que não, né? Vocês nem viram o que eu fiz de errado aqui. Consegue Mas não, visualizar aí na professor, agora tela? eu tô acordado. Sim, Hã? sim. Sim, tá bom. Ótimo. Que eu repeti aqui, né, a lousa. Acabei errando aqui na cópia, mas tudo bem. Bom, só para fechar esse conceito aí, Ana, lê então agora para nós esse primeiro e segundo parágrafo. Comparando as massas de volumes iguais de água e etanol, percebe-se que o valor da massa é menor para a amostra de etanol. Isso ocorre pelo fato de o etanol ser menos denso que a água. Para que as amostras apresentem a mesma massa, é necessário que o volume de etanol seja maior. Portanto, Foi isso que nós acabamos de verificar lá no experimento, não foi isso? O experimento da proveta e a balança? Sim. Nitidamente. Isso. Né? Ok? Pode portanto, continuar. a densidade é uma propriedade física dos materiais que expressa quantas unidades de massa há por unidade de volume de uma amostra. Em determinada condição de temperatura, pode ser calculada por meio da expressão matemática D igual a m sobre V. Foi exatamente isso aqui que nós acabamos de comentar, né? É uma propriedade física dos materiais e que ela pode ser utilizada, inclusive, para caracterizar um determinado material. Ah, professor, então se eu encontro, por exemplo, um determinado material, uma rocha, e eu quero saber qual é a composição dela. Só a densidade é o suficiente para eu dizer, olha, aqui, essa rocha aqui eu tenho ouro, por exemplo, caracterização do ouro. Só a densidade seria possível? Acho que não, o aspecto físico também, né? Não é só a densidade, existem outras características, né, outras propriedades físicas, que nós vamos estudar, inclusive, e aí sim, a associação delas, do conjunto, é que nos vai dar essa condição de inferir, né, a classificação daquela substância, tá? Mas a densidade é uma delas. Por quê? Por que eu posso falar que ela é uma delas? Ela serve, né, para, dentro do conjunto das outras características físicas, para eu inferir que é aquela substância, né, específica, né, caracterizar aquela substância. Por quê, pessoal? Porque cada substância tem uma densidade diferente? E a caracteriza. Ela não vai alterar a sua densidade, logicamente, se eu manter as condições, né, como nós vimos lá, grau de pureza, temperatura, né? Então, e isso é que vai nos dar, então, essa condição. Então, essa relação entre massa e volume é uma determinadas condições físicas, ela permanece constante para uma determinada substância. Ok? Ok. Tudo bem? Ok. Na comparação, só mais esse pedacinho aqui, Ana, por favor. Na comparação de amostras de mesma massa de materiais diferentes, aqueles que apresentam maior densidade ocupam menor volume. Por outro lado, na comparação de amostras do mesmo volume, os materiais apresentam maior densidade possuem maior massa. Neste Tá que, claro isso aqui? note que, né? Pode continuar? Note que, sim. Note que, ao longo do texto, a densidade sempre foi apresentada com valor de temperatura 20 graus Celsius. Isso ocorre porque variações de temperatura influenciam o volume do líquido e, consequentemente, o valor da densidade. Observe no gráfico a seguir a variação da densidade da água pura em função da variação da temperatura. Tá, só mais esse pedacinho aqui, tá bom?
E aí eu já libero os senhores. Só um pedacinho a mais, por favor. Só para a gente fechar. Vou aumentar bem aqui para a gente avaliar. Vamos lá, então, entender esse gráfico aqui. O que nós temos nesse gráfico? É a densidade da água, líquida e sólida, em função de quem? Da temperatura. Temperatura. Ok? Isso. Então, aqui no eixo Y, eu tenho a densidade. Qual que é a unidade da densidade que dá para visualizar? Gramas por ml. E aqui no eixo X, né, eu tenho a temperatura em graus Celsius, a unidade de graus Celsius. Eu estou trabalhando com a temperatura aqui de menos 8 graus Celsius até 10 graus Celsius, certo? E aí, o que aconteceu aqui? Ó? Vamos só fazer a leitura do gráfico. Eu vou pegar aqui a minha canetinha. Aqui. Opa. Canetinha, vamos trabalhar aqui com o vermelhinho, que é melhor. Tá, olha lá. Próximo aí de menos 6 graus Celsius, mais ou menos, não é? Deixa eu pegar a fitinha aqui, ficaria até melhor. Ó. Mais ou menos, não é? Um pouquinho a mais de menos 6, né? Qual era o valor da densidade? Vamos projetar isso aqui no eixo Y. Qual que era o valor da densidade, pessoal? 0,170. Não. 0,9170. Isso, está acima de 0,9170 e está abaixo de 9,180 gramas por ml. Mas está mais próximo do 0,9180. Isso, está mais próximo do 0,9180. Agora vamos pegar aqui, né, que já vai ficar mais perceptível, ó, por volta. Vamos já dar um salto aqui. No menos 2. Certo? Temperatura menos 2. Vamos projetar aqui agora no eixo. Se eu tivesse uma régua, mas eu não tenho, mas mais ou menos isso. No menos 2 está quanto a densidade? Hein, pessoal? Só leitura de gráfico. Me ajuda aqui, Júlia. Está perto de menos 2. 8, não, 0,917. Abaixou aqui. A densidade, o valor da densidade aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Certo. E a temperatura? O que aconteceu com a temperatura? Ela estava próximo de menos 6 e agora está próximo de menos 2. Aumentou ou diminuiu? Opa, não, aumentou. Aumentei a temperatura e a densidade, certo? Diminuiu. Eu vou deixar isso aqui para vocês refletirem. Podem ficar aí tranquilo. Ó. Vamos agora no zero. A água a 0 graus. Opa, ficou feio aqui. Então, vou fazer de novo. A água a 0 graus. Certo? E eu vou projetar aqui agora, certinho, ó. Será que eu não posso? Acho que agora está exatamente no 0 graus, ela está exatamente o valor, 0,917. Confere? Sim. Só que morreu aqui, ó, nesse ponto. E depois, a 0 graus, como é que está aqui? O que é isso aqui? O gráfico teve aqui. Eu tenho aqui uma lacuna. Não tem? O que é isso aqui, pessoal? Esse espaço aqui. O que vocês acham? Aqui a água nossa estava no estado o quê?
Qual estado de agregação? Ah, tá. Sólido. Sólido. Sólida. Então, Agora aqui a água está em qual estado de agregação? Líquido. 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 Eu mudei o estado de agregação. Mas a temperatura aqui é qual? 0 graus. 0 graus no estado de agregação sólido. Qual foi o valor da densidade? É 0,9170 gramas Gramas por ml. por E ml. agora? Quando agora eu comecei agora o estado de agregação é líquido. Qual que seria eu projetar aqui, ó? Me ajuda aqui, projetando aqui no eixo Y. Qual que tá? Opa, ficou um pouquinho. Agora não ficou legal, não. É um pouquinho para cima, né? Ficou bem mas próximo de 0,999. 99999. tá entre 0,9998 e 0,999, certo? Eu só vou deixar essas questões aqui e nós vamos voltar nesse ponto aqui, porque esse gráfico aqui a gente precisa discutir ele muito bem. É importantíssimo. Só estou projetando aqui para vocês estarem refletindo. Agora aqui, ó, vou pegar aqui bem nesse pico aqui do gráfico, aqui, ó. Qual é a temperatura? 4 graus. 4 graus. E qual é o valor da densidade? Vamos tentar fazer coisa bem... próximo, 1 grama né? por ml. Isso. Mas se há 4 Aí depois, ó, graus. vem aqui, ó. Vem aqui, vou aqui no ponto que eu sei, Ju, você já está indignada já. Pois é, Aqui, porque qual é o lá valor tá da temperatura? Hã? 10 graus. 10 graus. O que está acontecendo com a nossa temperatura aqui? Tá aumentando. Está aumentando, né? E agora aqui, ó. O que aconteceu com a nossa densidade aqui? Tá diminuindo. Diminuiu. Então, vamos só fazer uma análise rápida desse gráfico aqui. Professor, Tá? E aí as discussões químicas a gente vai fazer na próxima terça-feira. Eu aumentei a temperatura quando a nossa água estava no estado de agregação sólido, né? E a densidade de a temperatura de -6 para -2, o que ocorreu com a nossa densidade? Diminuiu. Ó, diminuiu. Ok. Quando eu atingi a temperatura de 0 graus, porém a água estava no estado sólido, essa densidade, ela aumentou ou diminuiu em relação às outras temperaturas menores? Diminuiu. Foi próxima, diminuiu um pouquinho. É. Quando eu passei essa água agora do estado de agregação sólido para o estado de agregação líquido, porém a temperatura ainda era quanto? 0 graus. 0 graus, certo? Então, eu tenho aqui um salto aqui, mas a temperatura permanece o mesmo. O que eu ocorri aqui? De gelo para água no estado líquido, eu mudei o estado de agregação, mas eu mantive a temperatura o quê? Na mesma, na mesma, Isso. 0 graus. A temperatura constante. E aí, o que aconteceu com a nossa densidade? Ela Em relação, Diminuiu. por exemplo, à temperatura de 0 graus, Não, porém, ela o estado de aumentou em agregação relação sólido. ao estado sólido. Aumentou, Isso. se for pegar em relação ao estado sólido da água. Aí a densidade aumentou. Isso. A densidade aumentou. E depois ela foi subindo, né? Conforme foi aumentando a temperatura. Chegou num ponto aqui, qual que era a temperatura nesse ponto? 4 graus. 4 graus. E qual era o valor da densidade? 1 grama por ml. E depois, eu continuei subindo a temperatura. O que aconteceu com a densidade? Despencou. Despencou. Certo? Despencou. Então, é isso aqui que vai ficar para a nossa próxima aula. Vocês vão ficar refletindo aí sobre esse gráfico. Terça-feira a gente entra aqui, pessoal.
tá? Perfeito. Conversando com relação às características da água, com relação à densidade da água e os estados de agregação dessa substância. Tá ok? Professora, Tudo bem? Sim, pode perguntar. A gente só fez a análise do então, gráfico. no estado sólido, já que ela é uma função retilínea, né? Ele vai chegar em algum estado que, em algum determinado grau negativo, que vai chegar a 1 também? Não. Mas ele, Eu quero tipo, que... de acordo com o que diminui, a densidade dele não aumenta no estado sólido. Ah, você está falando aqui quando eu estou trabalhando no estado de agregação sólido. Conforme eu vou aqui, né? Na verdade, ó, eu estava... Qual que era a temperatura que a gente começou aqui? Por volta de -6, certo? Né? Ó, a ideia é que aqui eu tenho o quê? Só voltando aqui um pouquinho para fazer. O que acontece aqui Então, com esse gráfico aqui? Então, tipo, se você diminuir a temperatura no estado sólido, alguma hora ele vai chegar a 1, Se eu a diminuir a densidade. temperatura no estado sólido, algum momento eu posso atingir essa densidade igual a 1 grama por ml? Não. Eu vou discutir isso aqui, inclusive a questão de qual é a temperatura que a gente possa atingir aqui. Tá? Entendi a sua pergunta. Mas não. Mas a gente vai discutir primeiro essa particularidade aqui, ó, da molécula de água. Da substância, molécula não, da substância H2O. Tá? Estado de agregação sólido, estado de agregação líquido, na terça-feira. Eu só queria fazer a análise do gráfico aqui com vocês, não vou me estender mais, porque aí senão é uma discussão um pouco mais complexa, e aí vocês não vão, né? Que a semana que vem, na terça, a gente começa a discussão desse gráfico, nesse ponto aqui. Tá ok, pessoal? Até aqui, o que nós comentamos com relação à densidade, com relação ao experimento de densidade, a relação entre massa e volume. Há alguma dúvida? Aqui a gente já deixou as interrogações para vocês fazer as reflexões. Quem quiser fazer a leitura, está na página 42 do livro, tá? É importante, porque nós vamos exatamente fechar esse conteúdo referente, né, à água, à densidade da água, e discutir a questão da adulteração dos combustíveis nos postos de combustível, né, na revenda. Tá ok? Dúvidas, perguntas, questionamentos, insatisfações? Nenhuma? Não. Só conferindo aqui, nós estamos aqui com 21 alunos. Deixa eu ser rápida aqui para não ficar com o pé no almoço dos senhores, tá? E fazendo aqui, então, só ver como é que vocês estão. E, em seguida, a gente deixa eu só conferir aqui mais ações. Nós ainda estamos gravando. Então, ok, ótimo, não parou a gravação. Então, Adri, tudo bem, Adri? Alexander, acho que é o Alexander que está sem microfone. Ana Júlia. Ana Júlia estava aí até agora, tudo bem, Ana? Ana Caroline, tudo bem, Ana Caroline? Tudo bem, estou aqui, presente. Alguma dúvida, Ana? Tudo certo aí? Não, tudo certo, aham. Danilo, tudo bem aí com você, Danilo? Tudo bem. Tudo bem? Elismar, como é que você está, Elismar? Acho que está sem microfone. Esther, tudo bem, Esther? Alô, Esther? Felipe, cadê você, Felipe? Ei. Olá, Felipe, você está aguentando aí firme e forte, parabéns. Gabriel Martins. Opa, bom dia. Ai, meu celular caiu. Bom dia, tudo bom? Gabriel Rodrigues, e aí, como é que tá, Gabriel Rodrigues? Presente. Eu tô bem, tô melhorando Tá bem? do Corolla, tô com sarampo. Ah, você estava com corona? Tô com corona, tô esperando dar os 15 dias para fazer o exame de novo. Mas você resistiu bem, graças a Deus, né? Só fui assintomático a maior parte do tempo. Que bom, graças a Deus. Até mais. E você, Heloísa? Fica com Deus, tudo de bom. Heloísa, e aí, Heloísa, melhorou o humor? Como é que tá? Tá com a carinha melhor, não tá?
Tô de boa já. Tá de boa, né? Você gostou tanto da aula de química que até melhorou, não foi? Hã? Hugo dos Química não é minha Santos, como praia, você não, tá? hein? É, mas vai se adequando, né? Hugo, ô Hugo, tudo bem com você, Hugo? Oi, tudo, professora? Ah, então tá bom. João Lucas, cadê você, João? Opa, professora, tudo Você bem? tá suportando aí o calor? Vai na medida do possível, né? Estamos aqui na luta. Se Deus quiser. Caio, tudo bem aí, Caio? Tudo bem. Hoje foi mais tranquilo para entrar, Caio? Você teve problema aquele dia, na terça-feira? Hoje foi mais tranquilo? Não, nos 2 dias não tive nenhum problema. Tudo tranquilo. Não foi você, não? Ah, parece que Foi você não. tá aí numa... Ah, você tá todo feliz aí. Deixa eu ver. Carlos Eduardo, Eu tô aqui. tudo bem aí? Tudo. Lara, você tá bem, Lara? Tudo bem, Lara? Rafael Lima, tudo bem, Rafael? Rafael, cadê você, Rafael? Rafael Alves, cadê você, Rafael Alves? Também não tá aí, não. Vitor Gabriel. Olá, Vitor Gabriel. Oi. Olá, Vitor, tudo bem com você? Tudo. Ah, então tá bom. E o Vitor Cristino, tudo bem, Vitor Cristino? Alexander, tudo bem, Alexander? Lana, tudo bem? E o Esdras? Tá aí o Esdras? Acho que não, acho que já foi. Pessoal, Que o pode falar. Rafael, a celular deu uma bugada. Tô aqui, tô bem. Ah, Rafael Lima? Isso. Tudo bem, Rafael? Alguma dúvida, Rafael? Conseguiu acompanhar bem a nossa aula? Não, consegui acompanhar. Tá ótimo. Ó, pessoal, então, ó, da mesma forma, esse vídeo vai lá para a plataforma Moodle, tá? Eu vou parar a nossa gravação agora, ó. Parar a gravação.